Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir nossos arquivos para uma análise de algo que eu confesso me deixou bem intrigada. Estamos falando de uma sopa húngara que, assim, vira de cabeça para baixo a ideia que a gente tem de sopa. É a sopa fria de ginja, a Meg Levis. Meg Levis, isso aí. Pensa bem, é uma sopa, mas ela é doce, é frutada, cremosa, servida gelada e muitas vezes com uma entrada. Exatamente. Para um paladar brasileiro, isso soa quase como, sei lá, começar o almoço pela sobremesa, né? Totalmente. Uma das nossas fontes, a revista húngara Lépés Magazine, descreve essa experiência como um jogo delicioso entre o doce e o ácido. E é esse paradoxo que a gente vai explorar. Exatamente. E para mergulhar nessa história, a gente tem um material bem rico. Além desse artigo da Lépés Magazine, que nos traz uma receita clássica e um contexto cultural bem profundo, Certo. Nós também temos a página da Wikipedia sobre a Sour Cherry Soup, que ajuda a gente a entender como ela viajou pelo mundo. Legal. E para completar, uma receita mais direta da Wikicognac, que é tipo o Wikibooks húngaro, que dá umas dicas práticas e variações bem interessantes. Perfeito. Então a nossa missão hoje é desvendar esse prato. A gente quer entender de onde ele veio, o que o torna tão central na cultura húngara, como ele se espalhou por aí E como fazer, claro. e, claro, como a gente pode tentar recriar essa magia na nossa cozinha. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, o nome já nos dá uma pista, certo? Meg Levis. Sim, a pista principal tá aí. As nossas fontes explicam que Meg é a palavra húngara para ginja, a cereja ácida, e Levis significa sopa. Ah, então é literal, sopa de ginja. Isso. E esse ponto é crucial. Não é qualquer cereja. A receita tradicional exige a ginja, que tem uma acidez bem pronunciada, muito diferente da cereja doce que a gente está mais acostumado a ver por aqui. Entendi. Essa acidez é, assim, a espinha dorsal do prato. Faz todo sentido. Se fosse só doce, seria basicamente uma sobremesa líquida. A acidez deve ser o que mantém ela no território da comida de verdade, por assim dizer. Exatamente. E de onde vem essa ideia? É uma criação de algum chefe famoso, alguma coisa assim? Olha, é o exato oposto, e aí que a história fica fascinante. As fontes, especialmente a Lépés Magazine, mostram que a Meg Levis tem uma origem extremamente humilde. É mesmo? Sim, ela é descrita como uma comida camponesa de verão. Nasceu da necessidade e da abundância. Como assim? Imagina os quintais na Hungria rural, no auge do verão, com as gengeiras carregadas de fruta. As donas de casa precisavam usar tudo aquilo Para não estragar. para não estragar. Então elas faziam compostas, geleias, licores e essa sopa. Era uma forma criativa e deliciosa de não desperdiçar a colheita. Nossa, que imagem ótima. Então não é uma invenção gourmet, é comida de subsistência que acabou virando um clássico. E os ingredientes que acompanham a ginja são muito complexos? De forma alguma. A beleza está na simplicidade. É basicamente açúcar para equilibrar a acidez e especiarias como canela em pau e cravinho, que trazem um calor aromático, sabe? Uhum. Mas o ingrediente que realmente define a textura e o sabor final é o tesfol, Teshfol. as natas ácidas húngaras. Essa combinação que a Lépés Magazine descreve de uma forma bem passional como uma orgia de sabores. Orgia de sabores. Adorei. É uma descrição bem intensa. E tem um detalhe que você mencionou que me chamou a atenção. É uma sopa fria. Sim. Hoje em dia é fácil, né? A gente põe na geladeira e pronto. Mas como eles faziam isso lá no campo 100, 200 anos atrás? Pois é, esse é um detalhe que nos transporta para outra realidade. A Lépés Magazine fala sobre o mistério do resfriamento. O mistério. Sem geladeiras, a solução era a engenhosidade. Uma das técnicas era mergulhar a panela quente na água gelada de um poço, usando um balde e uma corda. Nossa. Outra era levar a panela para a adega da casa, que era o lugar mais frio, e deixá-la descansando por horas sobre a pedra fria do chão. Que trabalho. É um esforço que mostra o quanto o prato era apreciado, né? Servir a sopa na temperatura certa era parte do ritual. É aqui que fica bem interessante. Porque essa origem toda, da vida no campo, da panela no poço, contrasta muito com o status que a sopa tem hoje, não é?
Totalmente. Ela não ficou perdida no tempo. De jeito nenhum. Ela fez a transição completa. Hoje, a Meg Levis é um item obrigatório nos menus de verão da Hungria. Você encontra em todo lugar. Onde, por exemplo? Em festivais de comida de rua, nos buffets self-service das praias do Lago Balaton e até em restaurantes mais sofisticados com apresentações super modernas. Uau! A tradição que se manteve, segundo as fontes, é a de servi-la como entrada, especialmente no almoço de domingo em família. Ah, essa é legal. E geralmente antes de um prato principal pesado e frito, tipo um schnitzel. Que combinação! Uma sopa gelada, doce e ácida, seguida por uma carne frita, quente e salgada. É um choque de temperaturas e sabores. Exato. Deve preparar o paladar de uma forma única. Ok, essa conversa toda me deixou curiosa e com água na boca. Vamos para a parte prática. É muito difícil recriar essa orgia de sabores em casa. Por onde a gente começa? É surpreendentemente simples, desde que se preste atenção a um ou dois detalhes cruciais. Usando a receita da Lespe Magazine como guia, para umas 4 a 6 porções, a base é uns 500 gramas de ginjas. Frescas. Podem ser frescas ou congeladas, o que é ótimo para a gente, já que frescas são difíceis de achar por aqui. A isso, você adiciona mais ou menos 1,2 litros de água e uns 100 gramas de açúcar. Certo. Claro, a quantidade de açúcar depende muito da acidez da fruta e do gosto de cada um, né? Sim, tem que ir provando. Ginja, água, açúcar. E as especiarias que dão aquele aroma? Isso. Um pau de canela, uns 4 ou 5 cravinhos, talvez um pouco de açúcar baunilhado e uma pitada de sal. Sal. Numa sopa doce, Parece estranho, mas é fundamental para realçar todos os outros sabores. o processo inicial é bem direto. Joga tudo isso na panela e ferve. E deixa cozinhar por quanto tempo? Aí que está o ponto-chave. É cozinhar só por uns 10 ou 12 minutos. O objetivo é que as ginjas amoleçam e soltem o sabor na água, mas sem se desmancharem completamente. Ah, entendi. É bom que elas mantenham um pouco da sua integridade. Exato. E a parte cremosa? Como a gente transforma essa água com fruta numa sopa aveludada? É aí que entram as natas ácidas. Exatamente. E aqui a gente chega na técnica mais importante da receita, que os húngaros chamam de abarás, Abarás. que é basicamente o processo de espessamento. Numa tigela separada, você mistura uns 200 ml de natas ácidas com uma colher de sopa de farinha de trigo. Ok. Tem que mexer bem até ficar uma pasta completamente lisa, sem nenhum grumo. Espera um pouco, e aí a gente joga essa mistura fria na panela fervendo. Imagino que isso possa dar bem errado. Exato. Você intuiu o problema. E a solução é o que é fascinante aqui. O detalhe técnico que faz toda a diferença. É um passo chamado Ruki-Egialites. Nossa, que nome difícil. É um nome complicado, mas a tradução literal é tipo equalização de temperatura. É um truque de cozinha clássico. E como funciona? Em vez de jogar a mistura fria na sopa quente, você faz o contrário. Pega uma ou duas conchas da sopa quente e adiciona, aos pouquinhos, a tigela com a mistura de natas, mexendo sem parar. Ah, então você esquenta a mistura fria antes dela ir para a panela. Faz todo sentido. É para evitar um choque térmico. Perfeitamente. Se você simplesmente despejasse as natas frias na sopa, elas talhariam na hora, sabe? Formariam grumos e estragariam completamente a textura. Acabaria com o prato. Acabaria. Esse processo de equalização eleva a temperatura da mistura de natas de forma gradual, permitindo que ela se incorpore à sopa de maneira suave e homogênea. Entendi. Depois de temperada, você a devolve para a panela, mexe bem, cozinha por mais uns 2 minutinhos, só para a farinha cozinhar e engrossar um pouco, e pronto. O segredo é não deixar ferver com força depois que as natas entram. Nossa, é um daqueles segredos de avó que separam os amadores dos profissionais. E depois disso, tem algum toque final? Tem um toque de frescor. A Lepes Magazine sugere que, já com o fogo desligado, se esprema um pouco de sumo de limão. Ah, para dar uma levantada no sabor. Isso, realça a acidez e deixa o sabor mais vivo. E aí vem a parte mais difícil. A paciência. A paciência. A sopa precisa esfriar completamente e depois ir para a geladeira por, no mínimo, 2 a 3 horas.
Mas assim, todas as fontes concordam que o ideal mesmo é deixá-la de um dia para o outro. Uau! Os sabores se aprofundam, a textura fica perfeita. Me diz uma coisa, essa receita parece bem específica. Existem muitas variações? E se eu não encontrar natas ácidas, por exemplo? Sim, as fontes mencionam várias adaptações. A receita da Wickknevik, por exemplo, é bem enfática em usar bastante baunilha para realçar o sabor. Boa dica. Se não encontrar natas ácidas, pode usar natas comuns para cozinhar. O resultado fica um pouco mais suave, menos ácido, mas funciona. Iogurte natural também é uma opção. Que deve deixar mais ácido ainda. Exato, o que pode ser bem interessante. Para engrossar, em vez de farinha de trigo, pode-se usar amido de milho, que é uma alternativa sem glúten. E eu vi uma nota sobre uma versão para adultos. Pois é. Uma variação popular é substituir parte da água por vinho. Vinho. Sim, um vinho branco seco, como um Riesling, adicionaria notas florais e minerais. Um vinho tinto, talvez um Pinot Noir leve, traria uma complexidade com sabores de frutas vermelhas. Nossa, isso definitivamente tira a sopa do território infantil e a leva para um jantar mais sofisticado. Com certeza. Essa capacidade de adaptação ajudou muito a mantê-la relevante. E essa ideia de adicionar vinho nos leva para fora da cozinha húngara, não é? Mostra como a sopa se adaptou e viajou. Ela não ficou só na Hungria, ficou. De forma alguma. A página da Wikipedia sobre o prato nos dá um panorama geral bem claro sobre isso. Eles descrevem a sopa como um exemplo perfeito da fusão cultural húngara. Fusão. Sim, que combina influências do leste, onde sopas de frutas são mais comuns, com a tradição da Europa continental. Essa característica híbrida permitiu que ela fosse facilmente adotada pelos vizinhos. Que vizinhos, por exemplo? Países como a Áustria, a Polônia, a Eslováquia e a Alemanha. Todos têm as suas próprias versões, com pequenas variações. Que interessante. E a história não para por aí. Com as grandes ondas de imigração nos séculos 19 e 20, os húngaras levaram a receita com eles para a América do Norte. Sério? Sim. Então hoje você encontra a Maggie Levis sendo servida em comunidades húngaras em Ohio ou no Canadá, como um elo delicioso com a terra natal. É fascinante como a comida carrega a identidade de um povo. E é curioso pensar no contraste com outras grandes cozinhas europeias. Fico tentando imaginar um chefe italiano servindo isso antes de uma carbonara. Acho que ele teria um colapso. Provavelmente. E a fonte Lepes Magazine destaca exatamente isso. Eles sublinham que algo como a Maggie Levis é impensável nas cozinhas clássicas da França ou da Itália. Não faz parte do repertório deles. Não faz. A fonte até menciona que nos países escandinavos existem sopas de frutas, mas explica que são conceitualmente diferentes. Lá elas se parecem mais com comportas quentes ou sobremesas de fruta cozida, Ah, entendi. sem essa textura cremosa e sem o papel de ser uma entrada fria. Isso realmente demarca uma identidade culinária muito particular da Europa Central. E essa versatilidade toda se aplica também às frutas? Ou é um prato exclusivamente de ginja? A ginja é a rainha indiscutível, a versão clássica e mais amada. Mas as fontes concordam que a base da receita funciona como uma tela em branco. Pode usar outras? Pode. Pode-se fazer com uma mistura de frutas vermelhas, como framboesas e morangos, ou até com pêssegos ou maçãs. Imagino que mude bastante o sabor. Muda. A cada fruta, o equilíbrio entre açúcar e acidez precisa ser reajustado, mas a técnica do abarás e a ideia geral se mantém. Para fechar e deixar a gente sonhando com o prato como ele é servido tradicionalmente. Existem dicas de apresentação? Sim. E os detalhes fazem a diferença. A recomendação é servir a sopa muito fria. Talvez até em taças ou pratos que foram deixados na geladeira por um tempo. Um cuidado a mais. Exato. Para decorar, as sugestões clássicas são uma colherada de chantilly por cima, para um contraste de doçura e textura, algumas ginjas frescas para decorar, ou uma leve pitada de canela em pó. São toques simples que transformam uma sopa rústica em algo bem elegante. Exatamente. Ok, depois de tudo isso, o que a gente descobriu aqui é que essa sopa é, na verdade, um pedaço de história líquida. Boa definição. Ela conta uma história de engenhosidade camponesa, de como transformar a fartura de uma estação em algo que atravessa séculos e classes sociais, indo da panela resfriada no poço para o menu de um restaurante chique.
Exatamente. E do ponto de vista da técnica, fica claro que não é só fruta cozida com creme. Aquele passo do abarais, com a equalização de temperatura, Aquele nome difícil. isso. É a ciência na cozinha que eleva ingredientes simples a algo com uma textura sofisticada, aveludada. É a prova de que a cozinha tradicional é cheia de sabedoria técnica. Então, o que tudo isso significa? Significa que por trás de uma receita que soa exótica e talvez até estranha para nós, existe uma lógica cultural profunda. Uhum. É uma celebração do verão, um testemunho da capacidade de adaptação de um povo e um prato que desafia as nossas categorias culinárias de uma forma deliciosa. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada diretamente no que as fontes nos mostraram. Elas deixam claro que a sopa pode ser feita com outras frutas, como maçãs ou morangos. Certo. Isso levanta uma questão importante. O que é de tão essencial na ginja, com a sua acidez característica, que a torna a versão definitiva e mais celebrada deste prato? Que equilíbrio delicado de sabor e de tradição se altera, ou talvez se perca, quando o ingrediente principal muda?